Então tá gravando a aula, boa noite. Hoje é dia 5 de junho de 2024, né? Essa é a nossa primeira aula remota da disciplina, né? Essa aula está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, né? E na pasta da disciplina no Moodle, tá? Bem-vindos, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho da disciplina. Bom, essa disciplina, então, ela vai ser retomada. A gente vai começar hoje revisando. A gente não chegou a revisar, alguém me ajuda a lembrar, a gente chegou a revisar a quarta lista de exercícios da disciplina, sim ou não? Não. A gente Não, né? revisou num sábado até a questão número 3 ou 4. Ah, ótimo. Então nós chegamos a revisar uma parte dessa lista, é? Isso, fizemos o verdadeiro ou falso, a questão 2. Se eu não me engano, foi até a 3 ou 4, sim. Tava eu e a Yasmin. Só tu e Yasmin tava. Mas ela foi gravada, a aula, né? Foi, Disponibilizada tá, para tá, todos, né? tá, sim. Tá no Moodle, tá no Moodle, tá no YouTube, não tá? Sim. Certo. Tem várias pessoas querendo participar, mas eu não estou conseguindo adicionar essas pessoas. Não sei o que está acontecendo. Só um pouquinho. O que está acontecendo? Só um pouquinho. Por que essas pessoas não estão conseguindo entrar na aula? Vamos ver assim. Eu vou sair e vou entrar de novo para que essas pessoas possam entrar na aula, tá? Só um pouquinho, tá? Tem muita gente querendo entrar. Sim, eles não entram porque não estão usando o e-mail da universidade, sim, mas eu não vamos deixar eles fora da aula, só um pouquinho. Então, eu estou saindo, vou entrar de novo. É que se eu sair também a gravação termina. Puxa. Pede para eles entrarem via o e-mail deles, né? O e-mail institucional, né? Porque daí eles podem. Eu estou com dificuldade de garantir a participação deles. Puxa, que coisa ruim. Bom, o que eu posso fazer? Estou tentando adicionar, mas aqui estou tentando permitir todos. Está aqui, vamos ver se agora vai. Permitir. Tá, agora foi. Acho que agora foi. Bom, então tá. Bom, o que a gente vai retomar? Coisa, pessoal, que a gente vai retomar, tá? É as datas. A gente tinha uma data para a primeira prova, se lembram? Tá? Então nós vamos ter que reagendar essa data da primeira prova. Então, hoje nós teremos aula, dia 12 teríamos aula, e no dia 19 teremos aula. Tá? A nossa prova, nossa primeira prova, vai ficar para o dia 26 de junho desse mês. Então anotem aí, tá? A nossa primeira prova da disciplina vai ser 26 de junho de 24, tá? Lembrando o seguinte, tá? Que se tiver presencial nesse período, a aula será presencial. Se não tiver presencial, a prova será remota, será pelo computador. Tá claro? Tá entendido? Sim? Sim. Sim. Tá. Então essa é a primeira informação. Outra informação importante, tá? As aulas serão todas síncronas, tá? As aulas serão todas dessa forma, com a participação de vocês, com a discussão, como se fosse uma aula normal, tá? A única questão é que eu estou aqui no computador na frente, olhando, com a câmera aberta, falando com vocês. Vocês não, né? Vocês
estão também escutando o professor, mas estão de câmera fechada, né? Claro que eu não vou obrigar vocês a abrir a câmera, né? Então, mas eu só peço a atenção de vocês, que vocês participem, que conversem, discutam os assuntos abordados em aula, tá bem? Então, vamos começar a nossa aula continuando a revisão da tarefa 4, tá? Como o Ricardo falou, a gente foi, eu acho que até a questão 4, não é isso? Estão enxergando? Eu não sei se a gente fez a 13 e a 4. O Ricardo me ajuda, não fizemos a 13 e a 4? Fizemos só a 3. A 4 não. Tá. Vamos fazer a 4, então. Vamos fazer a 4. Estão enxergando a 4 aí ou não? Nossa, nossa. Ferramentas, modo de exibição. Olha só um pouquinho. Tá. Então, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Então, estão enxergando, né? Então, vamos lá. Quem é que pode ler para nós a pergunta 4? Quem é que pode ajudar e ler a pergunta 4 para nós? Quando existe uma externalidade negativa em um mercado, os custos dos produtores, alternativa A, é maior do que o custo da sociedade. Alternativa B, será igual ao custo da sociedade. Alternativa C, será inferior ao custo para a sociedade. Alternativa D, será diferente do custo da sociedade, independentemente do fato de uma das externalidades estar presente. Então, vamos lá, vamos começar a revisar. Esse é um conceito muito importante para vocês que são administradores, tá? O que é externalidade? Externalidade é um efeito, né? É uma consequência de um ato, tá? Esse ato pode ser um ato de consumir ou um ato de produzir, tá? Por exemplo, você lembra que a gente falou em aula, já que a gente está numa cadeira de economia da saúde, quando a gente consome um cigarro, por exemplo, a gente internaliza malefícios, concordam? Mas também a gente gera, ao consumir esse cigarro, externalidades. Que tipo de externalidade? O fumo, né? A fumaça gerada pelo cigarro, porque essa fumaça gera prejuízo para terceiros. Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade: alguém fuma cigarro eletrônico aqui na aula? Sim ou não? Eu não fumo. Alguém fuma? Eu Falar pelo chat. Quem fuma cigarro eletrônico? O Leonardo, tá. Angélica, não. Tudo bem. Eu pergunto, cigarro eletrônico gera fumaça? Sim, gera fumaça o cigarro eletrônico? Ah, não sabia. Bom, então ele tem o mesmo efeito que eu achei que o cigarro eletrônico não causava fumaça. Bom, mas então tal, cigarro, assim como o cigarro normal, o cigarro eletrônico ele gera fumaça, ou seja, ele gera externalidades, tá? Ele gera um prejuízo não apenas para o indivíduo que consome, mas também um prejuízo coletivo. Eu pergunto, tá? O indivíduo, tá? Quando consome um cigarro, ele adquire, absorve apenas aquele prejuízo dele, né? O prejuízo dos outros, né, é distribuído para os demais. A mesma coisa a produção, tá? Muitas vezes quando tu produz alguma coisa, tu gera externalidades, tu gera resíduos. Concordam ou não com isso? Sim.
Tá? Então, por exemplo, quando tu produz, vamos supor, sei lá, tu produz couro, tu gera externalidade, tu gera o resíduo do couro. Quando tu produz uma máquina, quando tu produz, por exemplo, fumo, tu gera resíduos do fumo. Quando tu planta determinados produtos, tu gera erosão do solo, tu gera muitas vezes a poluição da água que tu usa, né? Ou seja, muitas vezes ao produzir, né, o produtor gera um custo externo, um custo além daquele custo que ele tem, né? Além do custo da matéria-prima que ele tem, além do custo do pagamento de pessoal que ele tem para produzir aquele bem, além do custo sei lá, do material de consumo, do financiamento para produzir determinado bem ou serviço. Esse custo é absorvido pelo produtor ou ele é jogado para o mercado, ele é jogado para a sociedade? O que vocês acham? Eu acho que é jogado para a sociedade. Exatamente, a sociedade paga por isso. É a sociedade que vai ter que depois arcar com os prejuízos da água mais suja, da água mais poluída, do ar de pior qualidade, que vai gerar doenças, né? Não é um custo que o produtor internaliza, não é um custo que é assumido pelo produtor. Tá? Essa externalidade é um problema gerado para todos aqueles que estão envolvidos, que de uma forma ou de outra pagam pela produção, pela externalidade negativa gerada pela produção. Lembra que na aula eu falei para vocês que quando o professor era mais jovem, existia uma empresa lá em Guaíba, né, que fabricava celulose. Vocês sabem o que é celulose? Papel, né? E essa empresa, toda vez que produzia celulose, né, ela gerava o quê? Ela gerava um impacto ambiental muito grande, porque a fumaça, né, a produção gerava um cheiro muito grande que atravessava... Aborregar, a antiga aborregar, né? A empresa tinha o seu custo, né? O custo de produção dessa empresa, tinha o custo de produzir o papel, o custo com seus funcionários, o custo com a matéria-prima, né? Todos os custos envolvidos em um processo de produção. Só que esse custo era coletivo, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes estavam em Porto Alegre, dependendo da direção do vento, né? Tinham que almoçar, tinham que jantar, tinham que respirar um cheiro que era muito semelhante a um pum. Imagine um pum gigante, né? Era mais ou menos isso que a população de Porto Alegre sofria. Tinha que... Por quê? Porque a empresa gerava uma externalidade. Né? É claro que existe hoje... O que hoje em dia se faria? Ou se proibiria a produção dessa empresa, ou... Né? Exigiria-se o quê? A colocação de filtros na chaminé, um processo de produção mais eficiente, que não gerasse esse tipo de impacto ambiental. Né? Então, existem hoje em dia algumas políticas regulatórias, chamadas políticas de regulação, de comando e controle, para justamente evitar essa externalidade gerada pelo processo produtivo. Bom, dito isto, vamos olhar de novo a questão número 4. O que vocês acham aí? Qual é a resposta, depois de tudo que o professor falou? Qual é a mais próxima daquilo que o professor falou? A A, a B, a C ou a D? A C. Exatamente, perfeito.
né? No momento que o custo dos produtores não engloba o custo dessa externalidade, né? A não ser que, como eu falei para vocês, o poder público, a autoridade pública, o administrador público obrigue o quê? Obrigue ele a compensar a sociedade ou evitar que essa externalidade surja. De que forma pode fazer isso? Sei lá, se os resíduos são jogados na água, exigir que essa empresa construa uma estação de tratamento. Se os resíduos são da chaminé, exigir que essa empresa coloque um filtro. Se, né, os resíduos não podem ser eliminados, nem através de uma estação de tratamento, nem de um isolamento acústico, por exemplo, de uma boate, né? Uma boate gera externalidade negativa, porque ela gera barulho, né? Se esse barulho não pode ser evitado, tu pode limitar o horário de funcionamento da boate, ou simplesmente tu pode proibir a boate em determinados locais, em determinadas regiões. Por quê? Porque o efeito, a externalidade negativa gerada é muito grande. Entenderam? Bom, então a resposta certa é a C, né? A externalidade negativa, ela não é absorvida pelo produtor, né? O produtor só absorve os custos que ele vê, que ele enxerga. Agora, esses efeitos são coletivos. O que tem que fazer a sociedade, através dos seus órgãos de controle, através do Ministério Público, através né, da autoridade pública, é justamente cobrar do produtor que gera esses resíduos, que gera essas externalidades, né, uma compensação. Ou proibir de produzir, ou exigir que esses resíduos não sejam jogados na natureza, para todos, né, que gerem externalidades, né? Ou ainda tu pode limitar, tu pode estabelecer locais, como é o caso, por exemplo, da boate, né? A boate ela só vai poder ser instalada, só vai poder ter as suas atividades em determinado horário, em determinados bairros, assim, gente. Me fiz claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Então, a resposta da pergunta 4 é C, Canadá. Vamos à pergunta 5. Qual é a pergunta 5? Quem é que lê para nós a pergunta 5? Uma fábrica Pode local que emite dióxido de enxofre foi forçada a parar sua produção porque não estava na conformidade com as normas locais de pureza de ar. Essa decisão é um exemplo de A. Política de comando de controle, imposto corretivo, estabelecimento de direito de propriedade ou... Peraí, deixa eu aumentar aqui a tela porque eu sou meio cega. Ou presunção moral. Não, persuasão. O que é Persuasão moral. persuasão? O que Persuasão significa moral. persuasão, pessoal? Convencimento, Mento. né? Persuadir é convencer a pessoa, entenderam? Né? Tu pode persuadir de forma coercitiva, né? Por exemplo, tu pode convencer a pessoa de forma agressiva, através de uma arma, através de ameaças, ou tu pode simplesmente persuadir uma pessoa, um grupo, através do convencimento, através da conversa, através do diálogo, tá? Bom, vamos lá. Então, uma fábrica, ela emite dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre é cancerígeno, né? É um gás que faz muito mal para as pessoas, tá? E ela foi forçada a parar a sua produção, né? Sei lá, o judiciário, a autoridade pública, como eu digo para vocês, tem uma série de fábricas lá na Europa, em países como Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, que não são mais permitidos produzir. Por quê? Porque geram muitos impactos ambientais. Querem um exemplo? A Alemanha, né, ela
ela proíbe, por exemplo, a geração de energia nuclear. Por que ela proíbe a geração de energia nuclear? Porque a energia nuclear é algo muito perigoso, né? É algo que pode gerar, se tem algum vazamento na usina nuclear, pode gerar radioatividade. A radioatividade ela gera câncer, gera uma série de doenças para a sociedade. Então, o que diz a sociedade alemã? Opa, não queremos esse tipo de energia, né? Esse tipo de energia é uma energia perigosa, uma energia que pode gerar malefícios para a saúde, tá? Isso é um exemplo claro de política de regulação, é chamada política de comando e controle, né? A política que proíbe, a política que limita, né? A política que restringe determinadas determinado consumo ou determinada produção que gera prejuízo coletivo. É o caso, por exemplo, do cigarro. O cigarro é proibido hoje em dia em locais públicos, o cigarro é proibido para menores de 18, o cigarro ele é proibido de ser consumido em diversas situações, justamente porque tu está regulando, tu está limitando o efeito negativo do consumo desse produto. E outros produtos, né? E como eu falei, como eu dei o exemplo da energia nuclear e outras atividades econômicas, outras atividades produtivas, muitas vezes também são evitadas ou proibidas ou reguladas justamente porque a sociedade considera que não há interesse, não há vantagens em produzir aquele bem ou serviço. Tá entendido ou não? Ficou claro essa pergunta e a resposta? Para mim, sim. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Não? Então tá. Então a resposta é política de comando e controle. Tá. Pergunta 6. Quem é que lê para nós agora? Pergunta 6. Posso ler? Pode. Pergunta 6. Como o imposto corretivo pode reduzir o problema das externalidades? Tá. O que é um imposto corretivo? Uma coisa é tu dizer assim, ó, não pode produzir, ou pode produzir até determinado limite, tá? Isso é política de comando e controle, isso é política de regulação direta, tá? Muitas vezes, ao invés de proibir, a sociedade diz o seguinte, dependendo do produto, dependendo da situação, né, a sociedade acha que é interessante essa empresa produzir. Não quer que essa empresa vá embora, não quer limitar a produção dessa empresa, não quer estabelecer cotas de produção. Né? Mas, ao mesmo tempo, a sociedade sabe que aquela atividade gera um impacto ambiental, que aquela atividade vai gerar prejuízo para a qualidade da água, para a qualidade do ar, né? Na questão do barulho. Então, por exemplo, tá? Vamos pensar numa boate, tá? Vamos pensar na boate, que é mais fácil de entender. A gente sabe que a boate gera um problema acústico, um problema de um incômodo, né? Gera um movimento na rua, na avenida, no bairro, gera barulho, gera muitas vezes, né, sujeira no entorno, o pessoal bebe, joga copo de plástico no chão, ou seja, gera um impacto ambiental no entorno. Concordam ou não? O que vocês acham? Concordam? Hein, pessoal? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Podem escrever pelo chat. Se não querem abrir a câmera, se não querem falar. Estão me escutando? Tá. Ótimo. Sim. Não pode ser um monólogo, senão ninguém aguenta uma aula de 2 horas só o professor falando. Aí não, é impossível a aula dar certo. Vocês têm que participar.
ok? Bom, então vamos lá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente proibir essa boate, dizer, olha, não queremos essa boate, né? Essa boate, ela gera uma externalidade negativa muito grande. Tudo bem, mas, todavia, isso vai gerar o quê? Vai gerar perda de emprego, né? O poder público vai deixar de arrecadar tributos, né? A tributação vai ser menor, né? O imposto sobre serviços, o imposto sobre a propriedade da boate, ou seja, haverá um prejuízo se simplesmente a gente fizer uma política de comando e controle, estabelecer a proibição ou a restrição muito grande de horários para essa boate funcionar. Ao invés disso, o que a sociedade pode dizer? Não vamos proibir a boate de funcionar. Não vamos limitar o horário de funcionamento dessa boate. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos estabelecer um imposto, o chamado imposto corretivo. O que é o imposto? O imposto é o seguinte, a gente sabe que a boate ela vai gerar externalidades, a gente sabe que a boate vai gerar algum tipo de impacto ambiental, mas a gente está disposto, a sociedade está disposta, já te dou a palavra, Thaís, a sociedade está disposta a aceitar esse impacto ambiental, mas em troca, né, a boate vai pagar um imposto pelo impacto ambiental que ela gera. E tanto maior será esse imposto, tanto maior será o custo, o valor pago desse imposto, quanto maior é o impacto ambiental que essa boate gera. Ou seja, a sociedade continua tendo a boate, continua tendo emprego, o Estado continua arrecadando, né? Mas ao mesmo tempo, né, as externalidades geradas pela atuação dessa boate são pagas na forma de imposto. Esse é o chamado imposto corretivo. Fala, Thaís. Professor, então vai ser um imposto como um método de controle e não de correção, porque seria para fazer uma mudança, mas ele não gera mudança, né? Não, ele gera mudança. Não, é correção mesmo, tá? Porque se tu botar um imposto muito alto sobre a boate, tu tá dizendo para a boate, olha, eu não tô te impedindo de trabalhar, não estou te impedindo de funcionar, mas tu está gerando, por exemplo, um barulho muito grande, né? Tu está gerando um ruído, está prejudicando o sono das pessoas. Aí o dono da boate vai pensar assim, puxa, eu vou ter que pagar de imposto corretivo por gerar barulho, algo em torno de, sei lá, 10 mil por mês, vamos supor que esse seja o imposto, tá? Será que para mim não é melhor eu gastar, sei lá, 40, 50 mil com isolamento acústico? Né? Em meio ano eu recupero esse custo, né? Ou pelo menos esse custo vai ser menor eu colocando esse isolamento acústico do que eu pagando o imposto. Então, o imposto corretivo, na verdade, ele, ao mesmo tempo que ele não impede que a boate funcione, ele estimula os donos da boate, ou o dono da boate, a investir em tecnologias, a investir em recursos para evitar essa externalidade, para evitar esse impacto ambiental. Ou seja, ele não está limitando, ele não está proibindo o funcionamento, mas ele está, de certa forma, estimulando, né, tentando corrigir isso através da cobrança do imposto. Caberá ao dono, o dono tem a livre escolha. Vou pagar o imposto ou não. Ao invés de pagar esse imposto, eu não vou gerar essa externalidade, né? Eu vou limpar a rua, eu vou pagar alguém para limpar a rua, eu vou pagar alguém para manter a ordem na rua, para fazer o isolamento acústico, não pagar o imposto e, por consequência, né, não gerar um impacto ambiental. Né? Então, a grande vantagem do imposto corretivo sobre a política de comando e controle, sobre essa política de regulação, de determinação, é que
a decisão caberá agora, ficará na mão de quem? Do dono, né? Do produtor, do ofertante do serviço. Entenderam ou não? Sim, professor, obrigada. Todo mundo entendeu? Ficou clara a resposta? Sim. Ótimo. Posso ir para a próxima questão? Sim. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Quem é que lê para nós? Posso ler a 8? É a 7. A 7, desculpa. Pulei aqui. Mari e Kate são colegas de quarto. Mari atribui um valor de R$30 a fumar cigarros. Kate atribui um valor de 15 a um ar livre e fumo. Qual dos cenários abaixo é um exemplo bem-sucedido do teorema de Coase? A. A Kate oferece a Mari R$20 para não fumar. A Mari aceita e não fuma. B. A Mari paga a Kate R$16 para poder fumar. C. A Mari paga a Kate R$14 para poder fumar. D. A Kate oferece a Mari R$15 para não fumar. A Mari aceita e não fuma. Então vamos lá. Eu tenho uma situação aqui. O que é o teorema de Coase, né? O teorema de Coase nada mais é do que uma negociação de direitos, tá? Negociação de direitos de propriedade. As duas, vamos supor que estudam aqui em Porto Alegre, vieram do interior e estão dividindo um quarto, estão dividindo um pequeno apartamento, né? Um pequeno espaço, né? E só que uma adora fumar, a Mary adora fumar, e a outra adora ficar, né? Respirar um ar livre, né? Mas só que as duas moram no mesmo quarto. De repente chega à noite, a Mary tem muita vontade de fumar. E cada um atribui um valor para esse direito, né? A Mary atribui um valor para ela é muito importante fumar, né? De $30, sei lá, por R$30 por maço, é muito, né? Ela é muito dependente. A Cat atribui um valor menor para ter um ar limpo, para poder ter um ar mais limpo e dormir. O que pode acontecer nesse caso? Por que diz que é um exemplo bem sucedido? Nesse caso, se pode negociar esse direito, né? Por exemplo, vamos pegar. Vamos supor que a Cat ofereça R$20 para a Mary não fumar. Ela vai aceitar ou não? O que vocês acham? Ou o valor que a Cat, que a Mary atribui para fumar é mais que R$20? Eu acho que ela aceita e não fuma. Eu acho que não, porque a Mary é muito dependente do cigarro. Ó, qual é o que ela atribui para fumar? Qual é o valor que tem para ela fumar? Não é 30? Não é o que diz o anunciado? Sim. Se a Cat oferecer 20, será que a Mary vai parar de fumar? Ou ela vai continuar fumando? Ela vai preferir continuar fumando? O que vocês acham? Professor, pelo que eu entendi, eu acho que a Mary ela vai querer continuar fumando. Claro, por quê? Porque é pouco dinheiro para ela para deixar de consumir o vício dela, entenderam? Porque ela dá muito valor ao vício dela. Ela dá um valor de R$30 pelo ato de fumar. Então, se a Cat oferecer apenas 20, a Mary não vai aceitar. Concorda? Concordam ou não? A Mary não aceita e continua fumando. Então tá errado o item A. Agora vamos pro item B. A Mary paga a Cat R$16 para poder fumar. Qual é o valor que a Cat atribui ao ar limpo, ao ar livre? Hein? Qual é o valor que a Cat... 15. A Mary, que é fumante, ela tá pagando valor maior ou menor que esse valor que a Cat atribui ao ar livre? Maior. Opa, Maior.
Será que não é uma boa para a Cat aceitar? O que vocês acham? Dentro dessa visão é melhor. Dentro do exercício, né? Dentro do que está dito no exercício, dentro do valor que ela atribui para limpo. Ou seja, o que a Cat está pensando? Puxa, eu atribuo um valor de 15, ela quer me pagar um valor maior do que 15. Será que eu não deixo ela fumar? Será que não vale a pena eu aguentar essa fumaça? Entenderam? Então a Mary paga, né? A Mary, que é fumante, paga 16 para a Cat para poder fumar. Opa, a Cat vai aceitar, porque ela atribui um valor de 15. A outra está pagando mais para ela, está pagando mais do que 15. Então vou deixar a Mary fumar, entenderam? Agora vamos para o item C. O que está escrito no item C? A Mary paga a Cat R$14 para poder fumar. E aí? Esse valor é maior ou menor que o valor que a Cat atribui para ter o prazer do ar livre? E aí, pessoal? Menor. E ela vai aceitar? Não, né? Porque o ar livre para ela vale 15. E quanto que a Mary está oferecendo? Apenas 14. Então, a Mary, a Cat não vai aceitar receber 14. Ela quer receber no mínimo 15 para que a outra fume no quarto. Entenderam? E por último, a Cat oferece... Quem é a Cat? A Cat oferece a Mary 15 para não fumar. Se a Cat oferecer 15 para a Mary não fumar, ela vai deixar de fumar ou vai continuar fumando? Vai continuar fumando. Por quê? Qual é o valor que a Mary, que é muito dependente do cigarro, quer para parar de fumar? Pelo menos 30. 30 ou mais. Pelo menos 30. Então também está errado. Qual é a alternativa que está certa, pessoal? A B. A B. B, né? A B, né? Porque é na alternativa B que pode haver negócio, né? Porque a Cat atribui um valor de 15 para ter um ar puro e a Mary, que é muito dependente, diz o seguinte: tá bom, eu não te pago 15, eu vou te pagar 16 para eu chegar de madrugada, não precisar sair à noite para a rua para fumar, né? Passar frio, e poder fumar aqui dentro, tá? Aí a Cat diz: tá bom, eu não gosto que tu fume, mas tu tá me pagando um valor maior do que o valor que eu atribuo para ter o ar limpo. Estou disposta a aceitar um ar mais poluído em troca de R$16. Entenderam? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. Professor, estou com uma dúvida. Eu tinha posto a A nessa. Sim. O que eu tinha entendido é que, no caso, seria com uma externalidade positiva. Então, eu botei isso na cabeça e nada a ver. Porque eu fiquei entre a A e a D, que a Mary oferece 20 ou 15. Mas por que externalidade positiva se uma está fumando e a outra vai ter que ou aceitar que a outra fume, né? Ou simplesmente não aceitar. A questão aqui é de uma negociação do direito de fumar. Né? Sim, mas eu tô pensando nas externalidades. Acho que foi por isso que eu errei, porque eu pensei assim no lado positivo. Mas vai ter externalidade. Quem é que vai pagar o pato? É a Cat, não é? Cat não é fumante. Ela vai pagar, ela vai ter uma externalidade. Mas o que ela está dizendo para Mary? Olha, eu aceito essa externalidade negativa, desde que tu me pague para que eu possa aceitar essa tua externalidade. Mas eu tenho um valor mínimo, no mínimo R$15. Aí o que diz a Cat, a Mary, que é fumante? Tá bom, eu não vou te pagar 15, eu vou te pagar 16. Será que a Mary, será que a Cat não vai aceitar?
Já que a Mary pagou mais do que 15? Hein? O que vocês acham? Eu entendi o que o senhor falou, mas eu acho que eu, como, por exemplo, como não fumante, vamos botar eu no caso, tá? Eu não sou Ótimo. Como é teu fumante, nome? Desculpe, é tá? ela? Thaís. Thaís, tá. Thaís, Tá, isso. vamos Eu não supor sou que eu seja fumante, tá? fumante, tá? Isso. Qual é o valor que tu atribui? Vamos supor que a gente more junto, tá? E Tá. essa situação, tá? Qual é o valor que tu Uhum. atribui? Infinito? Para mim, que não sou fumante, eu não negociaria Não. valor Se eu te para dissesse, é Thaís? isso. Tá, Thaís, eu te dissesse, Thaís, eu tô muito bem de dinheiro, Thaís, tá? E sou muito dependente de cigarro, tá? A gente tá no mesmo quarto, tá? E eu acordo de madrugada muitas vezes e não quero me levantar, tá frio, quero ficar embaixo do cobertor, quero pegar meu cigarro e fumar. Se eu te pagar R$ 1.000 por noite que eu fumo, tu aceita ou tu não vai aceitar? Sinceridade. Tá, eu entendi o que o senhor quis dizer. Tá. Ou tu É que tem um aqui ela valor. fala só que é a fumar, tá? Não, eu Eu entendi. te pergunto, tu aceitaria ou não? Tu sabe que vai fazer Aceitaria, mal para tua saúde. Tu sabe que é ruim, que sim. vai estar um cheiro ruim no quarto, que talvez faça, que provavelmente faça mal para a saúde, mas é R$ 1.000 no teu bolso no dia seguinte, concorda? Sim. Ou seja, tu está negociando um direito de propriedade. Qual é o teu direito? O direito de ar livre. Mas o Ricardo está disposto a pagar um valor muito alto para comprar esse teu direito. Entendeu? Tá. Uhum, entendi agora, professor. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Sim, professor, entendi. É que eu fui errada, eu fui pensando na externalidade positiva e simplesmente anulei a questão de ela ter pago mais do que ela tinha proposto. Na verdade, tu está negociando o direito de propriedade. Vamos supor, tá? Vamos pegar outro exemplo, tá? Vamos supor que, você lembra que eu acho que eu falei em aula, na última aula, tu tem uma comunidade de pescadores e uma empresa, tá? O direito de água limpa, a comunidade de pescadores está há muito tempo lá na região, já pesca faz tempo, né? E chega uma empresa. Essa empresa vai poluir, inevitavelmente vai poluir a água, tal. Não tem nenhum outro agente, é só a comunidade de pescadores e a empresa. E a empresa diz o seguinte: olha, eu sei que eu vou poluir, eu sei que a quantidade de peixe vai diminuir, né? Que vai ter um impacto sobre a atividade de vocês. Mas eu estou disposto a pagar para ter o direito de produzir, né? Pode acontecer dos pescadores dizendo, não nos interessa, a gente quer continuar como pescadora, que a gente quer continuar nesse meio aqui, nessa região, nós não temos interesse de vender esse nosso direito. Qual é o direito? O direito à água limpa, o direito a ter peixe lá no lago, no riacho, na lagoa. Ou simplesmente, né, a comunidade pode dizer, opa, quanto é que tu está disposto a pagar para a gente? De repente a gente sai dessa atividade, vai trabalhar em outra atividade, né? Ganha uma indenização muito grande, ganha um valor muito grande e aceita, né, que vocês poluam a nossa água, que poluam o nosso riacho. Eu sei que normalmente tem muito mais agentes envolvidos do que só a comunidade pescadora e a fábrica. Por isso que é difícil negociar o direito de propriedade, porque muitas vezes há vários agentes envolvidos. E quando há muitos agentes, essa negociação torna-se difícil. Mas no caso da Kate e da Mary, é só as duas, concordam? Porque as duas estão no quarto. Entenderam? Sim, agora ficou bem claro. Ótimo. Quantos que tem na sala ainda estão resistindo? 19? Bota o professor, mais
mas deve ter 17 na sala. Tá bem, que bom. Fico feliz para quem ainda está resistindo a essa aula chata aí, né? Não é a mesma coisa que está na sala de aula, né, pessoal? Na sala era bem melhor. Né? A dinâmica é melhor, né? A Yasmin está na sala? Sim ou não? Pode falar pelo chat, Yasmin. Ela tá assim, professor, ela tá se escondendo. Sabe o que a Yasmin tá? Essa hora ela tá de pantufa, tá embaixo do cobertor, com um ouvido na aula do professor e o outro na novela das 8. Já começou a novela das 8 ou não? Ninguém sabe se começou a novela das 8? Novela, eu não sei, senhor, mas com certeza deve estar numa série. Bom, então tá. Mas quem é que olha novela hoje em dia? Hã? Quem é que olha novela hoje em dia? Acho que a última novela que eu vi foi Caminho das Índias. A geração de vocês não assiste novela, né? Só a Angélica aqui, que é mais velha, que assiste novela, né? Né, Angélica? Só tu que assiste, né? Não vejo novela. De pantufa e pijama todo mundo tá, concorda Com ou não? certeza. Só o professor que não pode estar de pantufa e pijama. Tá bom, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aí a nossa aula. Qual é a próxima questão? Quem é que faz a leitura da próxima questão? É a 8, né? Explique como o monopólio temporário afeta as decisões de investimentos de pesquisa e desenvolvimento de grandes laboratórios farmacêuticos. O que a gente falou, pessoal, sobre monopólio? Monopólio parece sempre uma coisa ruim, né? Ter um poder muito grande na mão de uma única empresa, de um único ofertante, né? Mas muitas vezes o monopólio é uma ferramenta para garantir investimentos, para garantir pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, né? Então, na área o que a gente falou na área de fármacos, né? Na área de medicamentos, a gente falou, destacou, né? Que na área de fármacos, esse é um setor onde tu tem que ter grandes gastos, grandes despesas, grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos. E não há garantia nenhuma que essas novas, que o dinheiro gasto em pesquisa e desenvolvimento vai gerar um produto com qualidade superior, né, com eficácia, com efetividade, né, com segurança clínica superior aos medicamentos que já existem no mercado. Né? Então, o que acontece? São poucas empresas, são poucos laboratórios, só aqueles laboratórios realmente grandes que têm interesse, muitas vezes, em investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, de medicamentos, por exemplo. Né? E o que faz o monopólio temporário? O monopólio temporário diz o seguinte: olha, se tu investir em pesquisa, né, se tu desenvolver novos produtos, novos fármacos, novos medicamentos, e esses medicamentos realmente forem mais eficazes, né, para que possam substituir os já existentes, por exemplo, os medicamentos para câncer, os medicamentos para doenças cardíacas, para hipertensão, para diabetes, e por aí vai, né? O que a gente pode te ofertar em troca? A gente pode te ofertar a exclusividade de venda durante um determinado período de tempo. Né? A gente pode te ofertar um monopólio temporário. Para quê? Para que durante esse período de tempo tu recupere, né? Tenha, claro, algum lucro, algum ganho, né? E tu recupere o investimento que tu fez. Esse tipo de política é uma política que, de certa forma, vai estimular, vai incentivar a novas pesquisas, ao desenvolvimento de novos produtos, de novos fármacos. Então,
em várias situações, o monopólio temporário, né, a exclusividade, né, de empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento se justifica, né? Se torna uma política pública que gera benefício coletivo. Imaginem o seguinte, tá? Por exemplo, a questão da... Antigamente se tinha, por exemplo, CD pirata. Vocês pegaram essa época do CD pirata? Sim. Sim. Principalmente de música infantil. Todo mundo fazia, todo mundo comprava o CD pirata. Agora, imagina o seguinte, para aquele que produzia o filme e queria vender a sua produção, queria vender a sua música, puxa, será que a pessoa não tinha um prejuízo enorme? Será que ela não pensava, puxa, será que vale a pena eu ficar produzindo novas músicas, novos filmes? Se 2 dias depois tu já tem uma versão pirata sendo vendida nas ruas? Será que esse tipo de situação estimula a produção de novos produtos artísticos, novas produções audiovisuais? Entenderam? Vou dar um exemplo para vocês, tá, pessoal? No Rio de Janeiro, tá? Eu estava vendo uma informação, tá? Que as TVs, como é que se diz? O sinal de TV, aquele chamado TV a cabo, né? 17, boa parte, um grande percentual das pessoas que assistem TV a cabo através desses aparelhos. A gente não pode comprar esses aparelhos no Paraguai, na fronteira. E aqui em Porto Alegre mesmo, que abre os canais. Sim. Eu não vou perguntar quem tem, mas muitos de vocês eu sei que tem esses canais, esse equipamento. Sim ou não? Tem, né? Não precisa responder. Sim. Eu sei que tem. Sabe qual é o impacto disso sobre o valor do plano de canais? Só no Rio de Janeiro, o custo é em torno de 17%. Vocês acham que o custo fica com a empresa ou ela repassa para os usuários? Ela repassa para os usuários. Ou seja, quem é que termina pagando por esses equipamentos piratas? Os próprios usuários de televisão a cabo. Que pagam direitinho a TV a cabo. Entenderam? Um valor bem superior, né, professor? Valor bem diferente da taxa que aquela TV de TV Box, aquelas pagam, né? Sim, tu paga, sei lá, 200 pila de 255, meu. Plano ou seja, mas observe o seguinte, não é, a gente acha que está prejudicando a empresa, na verdade a gente está prejudicando o mercado. Por quê? Porque na medida em que o preço fica cada vez mais caro, menos e menos pessoas vão estar dispostas a pagar pelo plano né, correto, plano junto à empresa. Tá? Ou a pessoa deixa de assistir o canal fechado, as TVs fechadas, ou vai para o mesmo mercado dos outros, né? Essa TV Box, essa box aí que libera os canais. Quanto mais gente fizer isso, menos eficiente se torna o mercado, mais difícil é ofertar um serviço. Concordam ou não? Sim. Eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, eu só estou fazendo uma análise do mercado, entenderam? Eu não estou dizendo aqui, não estou julgando se é certo ou errado, tá? Eu só estou mostrando para vocês o seguinte, na medida em que mais e mais pessoas buscam esse equipamento para não pagar o serviço de canal fechado, o que isso vai gerar? Vai gerar um mercado cada vez menor, um grupo de pessoas cada vez menor que pagam pelo acesso à TV a cabo. Esse valor, na medida em que o grupo é cada vez menor, vai ser cada vez mais alto. Vai ser 250, depois vai ser 300, depois vai ser 350.
vai chegar um ponto que pouquíssimas pessoas vão estar dispostas a pagar por um valor tão alto, concordam? Sim, concordo. O E mercado, não atinge só as TVs, a TV privada, né? Atinge também os streamings, porque muitas TV box, elas têm não só os canais privados, mas como eles lançam os streamings, tipo Netflix. Tu vou consegue dar, ter todos eles no aparelho. exatamente. Ou seja, a gente acha que está se beneficiando, mas se a gente for pensar do ponto de vista do mercado, do ponto de vista coletivo, tu gera, na verdade, um prejuízo enorme. Vou dar um exemplo meu, tá? Ontem eu estava assistindo o jogo do Grêmio, tá? Que eu sou gremista, todos sabem que eu sou gremista. E o jogo do Grêmio estava passando lá pela ESPN, que é um canal fechado. O jogo do Inter, eu queria assistir também. Eu estava com o computador ligado. Só que o jogo do Inter era para um canal, acho que era Paramount, que eu não tenho esse canal. Né? Eu tinha que pagar um adicional aí de 20, 30 reais para assistir os jogos por esse canal. Eu não pago esse canal, já pago, né, a Claro, já pago um pacote que é bem caro. O que eu fiz? Eu entrei na internet e botei ali no YouTube Inter e não sei quem, o jogo lá, o Inter e o time lá que o Inter jogou. E apareceu lá a imagem para mim, pirata, né? Opa, será que tá certo isso? Será que o cara que está colocando essa imagem pirata e eu que estou acessando, estou fazendo certo ou estou prejudicando o bom funcionamento do mercado? Prejudicando, porque se Estou as pessoas não prejudicando, estivessem né? assistindo por ali, Porque provavelmente a teria até mais empresa da legal. próxima vez vai pensar, será que vale a pena eu pagar pelos direitos de transmissão se quase todo mundo, ao invés de pagar a assinatura do canal, prefere assistir de forma pirata? Entenderam? Isso não influencia só os canais de televisão, né, professor? Por exemplo, um jogo que está sendo feito em Porto Alegre, é muito mais prático a pessoa ficar em casa assistindo do que ir no estádio para assistir. Então, quer dizer que uma série de outras coisas também influencia essa outra forma de transmissão de jogos e tudo mais, né? Uhum. Exatamente, ou seja, prejudica todos. Então, assim, a gente acha que está se beneficiando, mas na verdade tu gera um prejuízo coletivo, né? E o mesmo vale para a questão aí do que eu estava falando do monopólio temporário, né? Monopólio temporário é uma forma de tu garantir que haja investimento em pesquisa, em desenvolvimento de novos medicamentos cada vez mais eficazes, cada vez com menos reações adversas, né, com mais segurança clínica, né, para que esse benefício seja coletivo, né, esse benefício seja de todos. Por quê? Porque na medida em que tu tem medicamentos mais eficazes, com maior segurança clínica, com maior eficácia, né, isso vai gerar maior qualidade de vida para todos. Entenderam? Sim ou não? Sim. Tá. Então vamos para a pergunta 9 aí, pessoal. Qual é a pergunta 9? Quem é que pode ler? Quem é que pode ler a 9 para mim, pessoal? Se a educação gera externalidades positivas, podemos esperar. Alternativa A, que o governo tribute a educação. B, que o governo subsídio a educação. C, que as pessoas percebam os benefícios, o que elevaria a demanda por educação. C, que as faculdades reduzam os requisitos de admissão. E aí? Nessa resposta tem 3 que poderiam estar certas, tá? Mas, digamos assim, a que mais se aproxima da alternativa correta, qual é? É A, B, C ou D? A, B. Todo mundo concorda?
O governo já não faz isso, o governo já não dá bolsas, o governo já não dá, por exemplo, para as escolas, já não oferta merenda escolar, né? O governo já não oferta, por exemplo, né, o vale transporte, né, para o estudante, a carteira de estudante, que garante ao estudante uma série de benefícios, a meia entrada, ou seja, tudo isso são incentivos, né? São espécies de incentivos para que o estudante continue se aperfeiçoando, continue se formando. Entenderam? Então, já que a educação gera externalidades e é tão importante para a população, é tão importante para a sociedade, o que a sociedade diz? O governo subsidia a educação. É muito importante que o governo crie estímulos, crie incentivos, né, para que as pessoas estudem, se qualifiquem. É bom para a sociedade isso. Tá claro? A C e a D está errada? Estão erradas a C e a D, pessoal? Também não, né? Eu marquei as duas, então pode ser. Pode ficar... Na verdade, assim, vamos pensar. As pessoas podem perceber os benefícios, tá? O que eleva a demanda, mas muitas vezes, né, as pessoas até podem perceber esses benefícios, mas não tem condições. Muitas vezes, eu sei que é bom estudar, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que botar dinheiro em casa, eu não tenho dinheiro para o transporte até a faculdade, para ir até a faculdade, é muito caro para mim, né? Então, por mais que eu saiba os benefícios, né? Se eu não tiver incentivo, se eu não tiver subsídios, isso não vai me fazer com que eu vá para a faculdade, que eu possa estudar, né? Então, as pessoas muitas vezes percebem os benefícios, mas mesmo percebendo esses benefícios, elas não conseguem realizar, né, os estudos em função das suas necessidades. E o último ali, ó, que as faculdades reduzam os requisitos de admissão. O que tu está fazendo? Tu está retirando a meritocracia, né? Tu está dizendo, olha, estudando ou não, tu está na faculdade. Né? Pode ser até razoável pensar nisso, né? Mas o ideal é que as pessoas, para ingressar na faculdade, tenham algum tipo de esforço, tenham algum tipo de requisito. Né? Então, muitas vezes, aquela história, quando a gente oferta coisa de forma muito fácil, a gente não dá valor àquilo que conquista. Né? Então, reduzir os requisitos pode talvez não ser a melhor maneira de tu incentivar que mais pessoas possam estudar. Entenderam? Professor, posso fazer uma ponderação? Pode, evidente. Eu coloquei a C, né, que as pessoas percebam os benefícios, né, o que elevaria a demanda pela educação. Se elas percebem, elas aumentam a demanda, elas também aumentam a exigência para o governo, para que tenha acesso a essa educação. Entendi. Ou seja, se as pessoas não dão importância para a educação, o governo também não vai se sentir cobrado para subsidiar essa educação. Uhum. Não, tá bem. Por isso que eu digo, as três podem estar certas. Realmente, né? Porque na verdade, o governo ele só se manifesta na medida em que a sociedade pressiona, né? Eu estou falando de todos os governos, estou falando do Estado, né? Do Estado como poder público, né? Ele só se manifesta, ele só elabora as políticas públicas quando há pressão social, né? Não deixa de estar certo, ou seja, no momento que a sociedade... É que, claro, para isso a sociedade tem que ter cultura, para isso a sociedade tem que ter conhecimento, né? Para que ela possa realmente pressionar as suas autoridades, os seus eleitos, né? Os seus governadores, prefeitos, presidente, deputados, senadores, né? Vereadores, entre outros, para que realmente a educação seja tratada, você lembra que a gente falou no início do semestre, como um bem meritório, ou seja,
como um bem, no caso a educação não é um bem, é um serviço, né? Como um serviço meritório, ou seja, que tenha um mérito de ser tratado como se bem público fosse. Se lembra que a gente falou isso em aula? E nesse princípio aí, por ser meritório, também não anula aquela, inviabiliza, né, a questão de reduzir os requisitos de acesso da admissão. Porque se tu reduz os requisitos, tu torna ela muito... Não, tu não deixa de estar gerando um incentivo na medida que tu diminui os requisitos. Só que, né, tu não está criando um estímulo ao estudo, a que essa pessoa se qualifique, durante, né, que busque, né, se destacar no colégio, no ensino médio, né? Por quê? Porque na visão, eu estudando ou não, né, eu passando ou não, eu vou ter acesso à universidade, né? Mas daí também tu vai gerar um profissional com uma qualificação inferiorizada, um nível cultural e crítico, né? Para poder julgar e poder cobrar os políticos muito, muito inferior. É isso aí. Concordo contigo. Ou seja, nós temos realmente que, na minha opinião, as duas alternativas que mais que poderiam ser consideradas corretas aqui é a B e a C, né? Tá? O governo agora tem que ver qual é a causa e consequência. O governo subsidiar para as pessoas perceberem os benefícios à medida que adquirem mais conhecimento, né? Reconhecem na educação algo importante, ou as pessoas reconhecerem a educação, perceberem que a educação é mais benéfica ou é benéfica e exigir do governo subsídio. Tem que ver a relação causal aí, né? Onde é que tu vai, onde é que começa, né? Onde é que está o ovo, onde é que está a galinha nesse caso. Entendido? Tá? Bom, vamos lá. Que horas são, hein? Já são quase 21 horas, né? Esse tipo de aula é bem cansativo, né, pessoal? Tem muitas questões, tá? Essa 10 eu vou deixar para depois. Essa 10 a gente já viu várias vezes, né? Mas eu vou ver a aula que vem, tá? Vamos ver essa 11 aqui. Quem é que lê para nós a 11? Acho que isso aqui é tragédia dos comuns, né? Quem é que pode ler a 11 para nós? Hein, pessoal? Quem é que pode ler a 11? O professor vai ler a 11? Explique como as situações abaixo podem ser caracterizadas como tragédias cotidianas da sociedade. A. O uso individual de carros em vias urbanas congestionadas. B. O consumo de água em condomínios residenciais. C. A rápida ocupação de áreas e terrenos urbanos da administração pública. D. Demanda por preservativos ofertados gratuitamente pelo sistema público de saúde. E E. O uso do transporte coletivo em dias de passe livre. Então, vamos lá. Tudo isso são tragédias comuns. Por quê? O que acontece muitas vezes nas vias urbanas de grandes centros como Porto Alegre? A gente não vê um monte de carrão grande com uma única pessoa dentro do carro? Sim. O que a pessoa está pensando no seu benefício individual, mas está gerando um prejuízo coletivo, concordam? Sim. Ou seja, a ideia é justamente essa. As pessoas estão buscando nada mais, nada menos do que realizar o interesse pessoal dentro daquela ideia. Porque se eu não tiver com o meu carrão aqui utilizando esse espaço da via pública, outra pessoa vai estar, né? Então, em vez de outra pessoa estar, eu vou estar aqui ocupando esse espaço. Se todos pensam assim, qual é a consequência? É congestionamento, poluição, um tempo de demora excessivamente alto, poluição sonora, poluição do ar, né? Então, não
um exemplo de tragédia cotidiana da sociedade. Agora, durante a pandemia, pessoal, o consumo de água foi um negócio fantástico. Por exemplo, no meu prédio, tá? Eu já estou no item B agora, tá? O consumo de água, né? A água é coletiva, né? O que aconteceu quando faltou luz e água aqui no centro, né? As pessoas, a gente teve uma reunião aqui no prédio, né? E tomou a seguinte decisão: ó, nós vamos ter que racionalizar a água. Por que nós vamos ter que racionalizar o consumo? Porque um caminhão-pipa estava uma loucura o preço. Chegaram a cobrar, queriam cobrar R$ 8.000 por 10 mil litros de água, uma coisa assim. E todo mundo, poxa, como é que nós vamos pagar isso? É muito caro, já estamos sem luz, já estamos, né? Tinha gente aí que era advogada, que era isso, que aquilo, que estava sem trabalho, dentistas, assim por diante. Aí se tomou uma decisão coletiva. Qual foi a decisão coletiva? Vamos todos economizar água e tentar usar apenas a água do reservatório para as necessidades, né? Quando muito, para tomar um banho rápido, não lavar roupa, não fazer a descarga do banheiro, ou fazer a descarga do banheiro apenas uma vez por dia. E não é que deu certo, nesse caso deu certo, pessoal, também deu muito certo, porque boa parte das pessoas que estavam no prédio foram embora, entenderam? Sei lá, no meu prédio, eu acho que 60% dos moradores saíram, sei lá para onde é que foram, para o interior, para o litoral, né? Mas isso garantiu e deu sorte também, porque o reservatório estava cheio quando faltou água, né? Então, faltou água em torno de 8 dias, 9 dias aqui no prédio. Quando chegou no 8º, 9º dia, né, já não tinha mais água, era inevitável a necessidade de comprar um caminhão-pipa, porque não tinha água, né, não tinha o que fazer, né? As pessoas aí se reuniu novamente, aí deu muita sorte, né, porque voltou a água naquele dia, ou voltou a água naquela noite, a gente não precisou fazer esse gasto. Mas isso só foi possível, né, porque nós evitamos aquilo que a gente chama de tragédia dos comuns. Claro que a saída de muita gente do prédio ajudou bastante, entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Até porque a tragédia dos comuns, o princípio é aquela assim, não está saindo só do meu bolso, eu vou gastar então, né? Não é eu que estou pagando. Né? É mais ou menos a ideia. Se todo mundo, se eu não usar, os outros vão usar. Né? E para que a água é vista como um bem comum, né? Um bem vasto. As pessoas acham que nunca vai ter fim a água. E tem, né? Infelizmente a gente viu que tem, né? Que a água, e como é importante a água. Né? Quando a gente fica 2, 3 dias sem água, o desespero que dá. Né? E muita gente foi para a praia porque tinha água, e muitas das praias não conseguiu suportar a quantidade de pessoas. Acabou faltando água nas praias porque eles não estavam preparados para a quantidade de gente que foi para lá. Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Bom, eu podia continuar a lógica, a mesma lógica, o item C, né? A rápida ocupação de áreas e terrenos urbanos, né? Da administração pública, né? Muitas vezes o que acontece, né? Quando tu tem uma área pública, né? E as pessoas mais pobres, em menores condições, começam a ocupar aquela área pública, rapidamente tu tem um assentamento, rapidamente tu tem uma ocupação da área para moradia, né? Por quê? Né? E é aquela ideia, se eu não ocupar essa área, se eu não ocupar esse espaço, possivelmente alguém vem aqui e vai ocupar, né, esse mesmo espaço. Então, eu vou me antecipar em relação aos outros e garantir, né, o meu pedaço de terra, o meu pedaço de área. E se todo mundo pensa assim, se todo mundo age dessa forma, né, a ocupação de áreas públicas, né, o uso de áreas públicas para moradia e para outros fins ocorre de forma muito rápida. Entenderam? Sim. Fora as estruturas inadequadas, né, que acabam surgindo no meio disso. Em São Paulo, a gente tem vários casos, né, das casas, várias cimas e vários andares, e as casas desabando por causa da infraestrutura precária. Porque aí tu não tem mais espaço horizontal, e o que fazem as empresas? As famílias, começam a buscar o espaço vertical, entendeu? Sim. Tá.
Isso aqui é muito para os adolescentes, né? Principalmente adolescente masculino, né? Os guris, né? O que acontece quando tu tem abundância de preservativo? Quando chega no carnaval e oferta um preservativo de graça. A pessoa pega aquilo que realmente ela vai usar ou pega muito mais do que vai usar? Muito mais do que vai usar normalmente. Não é? Tu não tem uma tragédia descomuns aí? É, ou por exibição, ou simplesmente porque é de graça, né? Então, muitas vezes tu precisa, sei lá, o carnaval é 4, 5 dias, com boa vontade tu vai usar 8, vamos supor, imaginando, tá? Mas o cara pega 20, 25, né? Por quê? Porque, né? Ou para se mostrar, ou simplesmente porque, como é gratuito, se eu não pegar, o outro vai pegar. Então, né? Vou guardar para o futuro, assim por diante. Entendeu? Se ao menos eles usassem, não teria tanto índice de gravidez na adolescência e nem Nem de tanto, doenças transmissíveis. o número de sífilis aumentado, né? É verdade, é até a sífilis, né? Que é uma Pega só para doença brincar, antiga, né? né? Exatamente. Para fazer balão. É verdade. Para fazer bala. É, né? A sífilis é uma doença bíblica, né? Por incrível que pareça. Tá entendido? E depois ali, o uso do transporte coletivo em dias de passe livre também, né? As pessoas muitas vezes abusam, né? Do uso do veículo, né? Sem ter a real necessidade do uso daquele transporte, né? Simplesmente porque a passagem é gratuita. Muita gente sobe numa parada e desce na outra. É verdade, é exatamente isso. 12, tá? Pessoal, eu tô cansando também, tá? Vamos ver se eu faço, me ajudem a terminar a aula. Vou ver se pelo menos eu faço a 12, tá? Tô bem cansado, né? Porque hoje eu dei aula de manhã, trabalhei à tarde, né? Então, realmente, o professor tá cansado. Vamos lá. Por que, em algumas situações, como o tratamento de doenças raras, a melhor solução para garantir pesquisa de novos fármacos é o investimento em laboratório público? Por que, nesse caso, o investimento público é mais provável que o investimento privado, pessoal? Porque o custo é muito elevado, professor, e o laboratório privado vai ter um retorno muito pequeno. Se é uma doença rara, são poucos os consumidores daquele fármaco ali. Então, não justifica o investimento. Exatamente, né? Ou seja, E fora que tem os o privado, que muitas vezes é elogiado, nesse caso tem que ser criticado, né? Porque o privado ele não é capaz de atender a esse público porque não tem mercado, porque não tem retorno econômico, né? Então, se não é um investimento público, se não é um investimento de laboratórios, de pesquisas públicas, né? No desenvolvimento de novos fármacos, de novas técnicas, né? Possivelmente essa população ficaria totalmente desassistida, né? Entenderam? E fora que tem focos em certas doenças, né, professor? Tem, tipo, regiões e regiões. Então, se não fosse a pública, não teria toda essa demanda, tipo, que nem aqui tá tendo a dengue, mas em outros lugares tá tendo outros tipos de isso é doenças. bom, né? Por exemplo, doenças tropicais, tá? Isso é um negócio interessante. Geralmente, doenças tropicais, elas são muito pouco pesquisadas, né? Porque esse tipo de... O público que é atingido por essas doenças são geralmente público de baixa renda, que não tem poder de consumo, né? Então, boa parte das vacinas para essas doenças tropicais, elas não são produzidas, ou a pesquisa ela é realizada numa quantidade bem inferior a doenças que são de alta prevalência ou de elevada incidência, principalmente em países mais ricos. Entenderam? Sim. 13. A produção de medicamentos genéricos gera ou não um aumento da pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos? Justifique sua resposta. A gente falou um pouquinho em aula sobre isso, né? A gente falou da questão de que o genérico, na verdade, ele não é ele simplesmente é uma cópia do princípio ativo, né? Ele não é exatamente um desenvolvimento de uma nova tecnologia, de um novo produto, né? Terminado o período do monopólio, da exclusividade, né?
O genérico, ele pega aquele princípio, né, e passa a ser produzido em larga escala por diversos laboratórios. Não que isso seja ruim, tá, pessoal? Isso não é ruim, né? É bom isso. Porque na medida em que vários laboratórios começam a produzir o medicamento que era de exclusividade de uma única empresa, de um único laboratório, né? Tu tem concorrência, esse aumento de concorrência gera diminuição de preço, né? E essa diminuição de preço vai possibilitar que o consumidor compre esse medicamento a um custo mais baixo, tá? Mas, por outro lado, né, esses laboratórios, eles não investem em pesquisa, eles não investem em desenvolvimento de novos fármacos, como os laboratórios, né, que buscam aí a introdução, né, a incorporação de novas tecnologias, de novos produtos, né, que irão substituir os produtos que já existem, né, produtos mais eficientes, produtos com maior segurança clínica, produtos com menor reação adversa. Entendida essa questão? Sim. Tá. Essa questão 14 eu vou pedir para vocês pesquisarem. A aula que vem a gente pode trabalhar melhor, tá? Em que situações... Essas duas questões eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá? Então eu vou mandar um material para vocês essa semana, para vocês estudarem, lerem um pouco, e daí a 14 e 15 a gente trabalha a aula que começa já, a aula que vem, falando sobre essa 14 e 15. Tá bem, pessoal? Sim. Certo. Assim como a questão número 10, que essa não precisa pesquisar, essa aí vocês já podem ler e tentar responder, e daí a aula que vem a gente conversa também sobre a 10. Então faltou a 10, a 14 e a 15. Tá bem? Tá bem. Pessoal, Sim. alguma questão, alguma dúvida? Professor, essa material aqui a gente já postou anteriormente, tá? O senhor vai deixar... Pode o senhor vai deixar um novo material essa semana ou não? O que eu vou fazer é o seguinte, como eu não tinha corrigido, tá? Eu vou prorrogar o prazo para vocês entregarem. Então, vocês podem editar com base na aula que a gente teve hoje. Eu vou gravar essa aula, vou disponibilizar essa aula para vocês, né? Com tudo que a gente aprendeu nessa aula, eu vou ampliar o prazo para vocês entregarem essa tarefa 4, já que ela não tinha sido totalmente corrigida. E aí vocês podem editar, vocês podem arrumar, vocês podem qualificar a resposta de vocês, tá bom? Tá bem, professor. Obrigada. Tá. Mais alguma questão? Não? Sim ou não? Podem responder pelo chat. Mais alguma dúvida em relação à cadeira? Então, pessoal, quero agradecer muito a atenção de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês uma boa noite, tá? O professor está à disposição de vocês no WhatsApp, tá? E caso seja necessário, caso vocês queiram, né? Essa semana realmente o professor está com muita cadeira, muita aula, muita atividade, tá? Mas semana que vem a coisa vai diminuir um pouco e a gente pode até dar algumas aulas de reforço, algum complemento. O professor pode gravar áudios para vocês, para facilitar aí a cadeira, já que é uma cadeira muito interessante, mas com muito conteúdo, tá bem? Tá certinho. Então, um abração para todos aí, uma boa noite. Certo, uma boa noite, professor. Obrigada. Obrigada. Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, professor.